Olá pessoal, boa tarde. Deve estar chegando alguém ao vivo aí. Vamos aguardar. Ok, vamos. Beleza, professor Roberto Guião já está aqui. Bom, já vamos iniciar o bate-papo. Pronto, Roberto. Acabei de ver a sua situação. Acho que aqui vai ser o mais fácil de realmente conectar, tá? Eu vou te chamar por esse link. Vamos aguardar ver se a transmissão vai chegar. Tá conectando. Ver se a internet. Olá, gente. Tô vendo Branquinha. Obrigado, Branquinha, por ter vindo. Nossa secretária aí do meio ambiente de Cajazeiras. Está conectando com o professor Roberto Guião. Vamos bater um papo bem legal aí sobre compostagem doméstica, né? Você fez uma live. Branquinha fez uma live. Foi ontem, né? Não sei, essa semana passou tão corrida que a gente não sabe nem os dias. Acho que foi ontem, né? Falando um pouco dos trabalhos que estão sendo desenvolvidos em Cajazeiras. Boa tarde, Cássio. Tô tentando aqui aguardar. Foi ontem mesmo, não foi, Branquinha? Foi, ontem. Tô tentando conectar com o professor Roberto. Ele tá enviando aqui uma participação. Vamos lá, a primeira vez, né? A transmissão que eu tô fazendo, né? Inclusive, é minha estreia eu utilizando essa ferramenta e a do Cactus também, né? Do núcleo. Ah, vou tentar conectar com ele mais uma vez. Lembrando, gente, que essa live ela faz parte da programação do evento da Semana do Meio Ambiente, né? Que está sendo organizada ah, pela Comissão de Implementação de Políticas Ambientais do campus de Cajazeira, ao qual eu faço parte, né? Junto com vários colegas. Tivemos uma programação que iniciou dia 3, encerra hoje, mais tarde, a gente está quase no finalzinho, está na hora do lanche aí, né? Cada um agora fez uma pausa para acompanhar essas atividades da live. Bom, não consegui ainda, vou tentar fazer o inverso aqui, vou chamá-lo, adicionar. Agradeço a todos vocês que estão aguardando aí um pouquinho. Vamos ver se vai dar certo agora. A internet tá ok, né? Estão todos aí online. Wilson, a nossa coordenadora está aí. Olha aí, quem tá fazendo tudo acontecer, né? Obrigado, Wilson, por conduzir todos esses trabalhos com a gente aí. Acho que está dando tudo certo, né? Até agora, os webinars e as lives estão acontecendo. Essa vai ser mais uma. Espero que dê certo. Estou aqui na, na... Ah, minha lindona Marjorie entrou agora. Tá aí participando também. Um beijão. Vamos ver se eu vou conseguir conectar, né, com o professor Wilson. Tá, o professor, ele já está aqui online. Não entendi ainda por que não está entrando. Vamos lá. Olha aí, turma do Maranhão. Ivânia. Tudo bem, Ivânia? Obrigado por ter vindo aí para participar desse momento. Não sei se alguns de vocês tiveram hoje pela manhã
com a gente também. Eu fiz um momento falando também sobre compostagem. Só que hoje a gente vai poder conversar de forma um pouco mais ampla, né? Eu falei um pouco do método que eu aprendi com o professor Roberto Leão. Deixa eu ver aqui, tá dando um probleminha, aparentemente. Antônio, eu envio a solicitação, você está aceitando, mas aí parece que ele não está conectando. Até aparece a minha imagem aí, né, congelada, mas depois ela cai. Tem uma mensagem dizendo que eu participei do negócio e tal, e o ícone concluir. Eu concluo, abre outra vez, eu fiz umas 4 vezes. Vê se você me convida para ver se eu consigo entrar. Vamos tentar. Pronto. A professora Carla está aí também. Aparentemente está conectando, tá sim ou não? Parece que vai dar certo agora. Alô? Uhum. Ainda não. Tudo ok, cara. Até agora, por enquanto, sim. Só falta a conexão fechar e o nosso convidado aparecer, né? O professor Roberto está aqui, já avisou que está conseguindo conectar, mas a conexão cai. Essa ferramenta é nova para mim. Tá me ouvindo? Olha aí, o professor está aí. Pronto, professor Roberto, eu tô vendo você aqui, né? O seu rosto. Para a gente poder bater o papo. Chegou a solicitação sua. Vamos lá. Essa espera que deixa a gente angustiado, né? Mas acho que vai dar certo. Bom, aparentemente aqui a conexão está funcionando direitinho, né? Teve algum de vocês aí que tiveram hoje pela manhã na oficina? Oficina, ó, continua vendo e ouvindo. Ótimo. Aqui está aparecendo, professor Roberto, conectando. Não sei se Liane já está acompanhando a gente. Ela não me deu. Ela está me dando um suporte aqui para acompanhar. Aqui parou, ele caiu. Vou tentar de novo. Vou chamar novamente. Cliquei. Pronto, mandei o chamado. Vamos ver se vai aparecer. Obrigado, Ivan. Boa tarde. Boa tarde você também. Esperando tocar Dark Necessities. Eu tocava muito essa música nas minhas aulas. Igor, que é porque esses nomes não dá para saber quem é. Acho que é o Igor. Teve um aluno, o Igor Abreu, do curso de Engenharia Civil. Não sei se é você, Igor, que está com esse. A professora Helena está no Instagram do você. Opa! Aí, professor Roberto! Uhul! Opa, Agora opa! conseguimos. Tava pensando que tava congelado, eu tava quieto aqui, a imagem tava congelada, foi até agora nada, eu que tava parado. Vamos lá, A Antônio. tecnologia, a tecnologia tem seus contratempos, né? É. Rapaz, hoje eu fiquei meia hora de manhã com uma escola em São Paulo pra gente conseguir fazer, mas aí depois foi. Mas Sim, olha, você explicou. Bom, mas se olha, foi um prazer enorme aí. então, Obrigado pelo convite. de meia hora para 8 minutos já melhoramos, né? Então, demoramos aí Tá alguns certo. minutos para entrar, mas Já tudo bem, ganhamos, né? né? A gente vai, Aí. eu estava dizendo agora há pouco, é a minha estreia com essa fé de comunicação e também a do Grupo Cactus, né? Que é desse Instagram que a gente acabou de criar. Então, tudo de alguma Certo. forma é novo. Mas estou muito feliz.
muito feliz em estar aqui com você, Opa, que foi uma pessoa que, de forma muito inusitada e simples, assim, atendeu a um chamado meu, né? Pelo Instagram, inclusive, né? uhum. A gente se conheceu através dessa rede social. Eu vi algumas postagens suas sobre o trabalho que você faz, doutor Cantador, que a gente vai falar muito agora. Bom, apresentei um pouco do método que eu aprendi com você hoje pela manhã Tá, e certamente a gente vai conversar um tá pouco mais falhando um sobre bocado. aqui, tá? Vou fazer uma apresentação breve sua, obviamente fazer a complementar, mas para que todos conheçam, né? Bom, enfim, gente, boa tarde. Agora voltou. Tá ok aí, né, Roberto? Voltou, agora tá bem. Pronto, então eu dizia, né, essa live faz parte do evento da Semana do Meio Ambiente. Hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente, né? Tem a gente e muitas outras pessoas estão se juntando para se comunicar da forma que é possível, né? Dentro dessa pandemia, a gente mesmo limitado fisicamente pelo distanciamento social, afetivamente estamos próximos, né? Bom, a ideia hoje é a gente vai ter um papo de, da gestão dos resíduos da casa durante a pandemia, né? A casa, de alguma forma, ela gera uma diversidade de resíduos e a gente vai poder falar um pouco deles, talvez um pouco mais especificamente de um assunto em que eu e o professor Roberto tem um pouco mais afinidade, que é o resíduo orgânico, né? Mas o professor Roberto, ele é aqui, ó, acredito que o criador, né, do doutor catador que faz um trabalho de compostagem urbana, né, doutor Roberto? Me permite fazer uma breve apresentação sua, doutor Roberto? Doutor em Uhum. resíduos pela COP, UFRJ e Universidade de Dresden, na Alemanha. E como está descrito aqui no seu site, né, decidiu catar resíduos orgânicos de porta em porta, formá-los em adubo e educação ambiental. Muito legal. Isso. É embaixador do ILZ Ronda e membro do grupo de estudos de tratamento de resíduos sólidos pelo GETRES, né, é o nome do grupo, né? Pela COP, o Alô? Travou aí, Antônio. Travou novamente aí tua. Agora funcionou. Voltei. Voltei, fechou aqui a tela, voltou. Tá travando um pouquinho a internet. Parei na sua Uhum. apresentação, Isso. professor Roberto. Enfim, obrigado novamente. E eu queria começar um bate-papo da gente para você falar, você falando um pouquinho assim, de um modo geral, como é que tem se passado essa questão da gestão de resíduos sólidos da casa, né, durante a pandemia? Você, nos nossos bate-papos na internet, você me passou inclusive uma documentação de alguns protocolos. Vamos começar fazendo um panorama geral sobre isso, né? Tuas Uhum. percepções, como é que está acontecendo no Brasil. Uhum. Então, com a gente, boa tarde a todos, né? Um prazer atender o convite aqui do Antônio, né? Meu colega aí do IF, da Paraíba, né? É sempre um prazer colaborar e a gente trocar, né, as informações. Então, o que a gente tem visto? As pessoas estão em casa, né? Ficando em casa, estão aumentando a atividade de cozinhar em casa, né? Então está aumentando muito os resíduos orgânicos domésticos. E esse resíduo ele já é uma fração que naturalmente ela toma conta do resíduo doméstico, né? A gente sabe que nós brasileiros
a gente produz, em média, 1 quilo de resíduo por dia, em média, né? E desse 1 quilo, a metade é orgânico. Então, cada um de nós produz meio quilo de lixo orgânico por dia, em média, no país. Tá? Isso, né, padrão normal. Agora, com todo mundo em casa, ou com pelo menos 50% da população em casa, que é o número, que é o dado que a gente tem, né, em geral do país, aumenta muito o volume de resíduos em casa, né? Não só do orgânico, quanto do inorgânico também, que a gente está consumindo mais coisas em casa. Então, diminui o lixo comercial, né, mas aumenta o lixo domiciliar de alguma maneira. E a gente tem uma série de possibilidades de processar esse resíduo em casa, né, ao invés de descartar esse resíduo no lixo comum, né? E, inclusive, os resíduos inorgânicos secos, que muitas pessoas de locais que têm coleta seletiva implantada, que está parada agora, né, porque é um risco para o coletor e para o catador que vai fazer a triagem desse material, porque o vírus sobrevive dias, né, em superfícies, né, inertes, né, como a própria máscara, né, o tecido, plástico, papel, papelão. O vírus sobrevive vários dias, 3, 4, 5, 7 dias, dependendo da superfície, né? Então, se todas as casas estão direcionando parte dos seus resíduos para uma cooperativa de catadores, né, certamente estão indo para lá resíduos contaminados, né? Então, por isso se interrompeu a coleta seletiva em muitos lugares, pelo menos na minha cidade aqui interrompeu. E as pessoas têm questionado isso. Falar, pô, como que o que eu faço agora, né? Porque depois que você pega o hábito de separar o resíduo, fica muito desconfortável, né, você jogar um resíduo misturado com um rejeito fora, né? Eu acho que deu uma congelada aí para você, Antônio. Vou dar um tempinho. Aqui. Voltou aí? Voltou. Isso. É chiclete, né? Voltou. Isso aí. Isso. Então, opa, tá picado. É, a internet Voltou aí? tá movimento, pronto. Agora parece que voltou. Vamos lá. Sim, você Voltou, né? falava Isso. agora né, das pessoas agora terem criado um hábito, né, de Aham. juntar para alguém. Exatamente. As pessoas criaram um hábito de separar os resíduos, né? E agora elas estão órfãs, digamos, dessa condição, né? Porque a gente não tem a coleta seletiva, está parada, né? Então, o que eu tenho orientado as pessoas a fazer? Armazenar o resíduo em casa, o que der, né? E levar nas cooperativas, porque tem alguns catadores independentes que estão trabalhando ainda, né? Então, a coleta não está funcionando, mas eles estão fazendo materiais nas cooperativas. Ou então você solicitar um catador pelo aplicativo Cataqui, né? Não sei se funciona aí na sua região, Conheço, Antônio, Cataqui? eu Então, conheço. Bom, por curiosidade, eu baixei, instalei, mas eu verifiquei que não tem nenhum catador aqui cadastrado nele. Eu acho, inclusive, aham. muito bacana. Era uma sugestão interessante, né, para os catadores locais aí se cadastrarem, porque é uma forma das pessoas encontrarem esses catadores, né, e disponibilizarem seus resíduos, né? Porque às vezes esse camarada, acho que travou novamente aí, né? É, Parou e tá voltou. devagarzinho, tá voltando. Trava um pouco minha tela, depois trava a sua. Agora sim, né? Eu estou lhe ouvindo bem. Tá me ouvindo bem? Tô Então, ouvindo. essa é uma, né, com relação aos resíduos, né? E hoje de manhã, tá, né, de uma pessoa lá numa live que eu fiz, né, para o pessoal de São Paulo, que foi como fazer a
paradinha. Estou ouvindo no meio da discussão, mas agora, vamos lá. A imagem, Seguindo. que às vezes a sua imagem para mim, mas se você estiver me ouvindo, tá bom, né? Pelo menos a gente pode... Você continua me ouvindo sempre, mesmo quando a sua imagem engasga? Sim. Beleza, então vamos tocar. Então as pessoas perguntam assim, o que são os materiais, né, recicláveis ou rejeito? Né? Então a gente normalmente orienta que o reciclável não é só o material que pode ser reciclável tecnicamente, mas é o material que comercialmente é reciclável. Em cada região isso pode variar um pouco, ou em cada momento do ano. Então, às vezes, o vidro, por exemplo, né, que está, às vezes, menos de um centavo o quilo, ele, mesmo que você separe, ele vai acabar sendo rejeitado na cooperativa de catadores, ou pelo catador. Né? E em algum outro momento, o vidro pode ir a 3, 4, 5 centavos, aí ele é aceito. Então, o que vai mandar em o que é reciclável ou não, é, na verdade, o que a economia, como a economia local está vendo esse resíduo. Né? Então, isso é uma coisa importante para a gente ter em mente. O isopor, por exemplo, né? O isopor ele é reciclável tecnicamente, mas em algumas regiões ele está longe dos centros recicladores, então não vale a pena separar o isopor. Né? Então, são umas questões regionais, que basta a gente conversar com um catador, que ele vai dizer, falou, o que você pega isopor, você pega vidro, rapidinho ele vai te dar essa informação. Você vai saber o que vale a pena você separar ou não. Né? E uma outra questão que a gente discutiu também foi sobre a lavagem dos materiais. O que você faz, por exemplo, com um plástico de carne, né, ou de queijo, material engordurado? Então, você tem duas opções, ou você lava aquele plástico, né, para você poder colocar nos teus resíduos, para você descartar, porque normalmente a gente acondiciona o resíduo seco por um período, até a gente levar na cooperativa ou poder algum catador passar. Né? Então esse material tem que estar limpo, senão ele vai além de contaminar os teus outros resíduos, ele vai gerar mau cheiro, vetores, então vai ficar uma situação desagradável na sua casa. Então você tenha... Dá para ficar muito tempo, né? Exatamente, não dá para você armazenar por vários dias. Né? E principalmente na condição que a gente está, o mais usual é que a gente armazene por vários dias. Quando juntar lá uma quantidade, você vai e leva até um catador, ou chama um catador. Né? Então, normalmente, aí cada um tem que adotar um critério. Né? Então, aqui em casa, a gente adotou o seguinte, se o resíduo eu puder fechar ele de alguma forma, então, por exemplo, um pote de maionese. Né? Um pote de maionese vai estar sujo de maionese por dentro, naquele resto ali, mas eu posso tampar a tampa de rosca e descarto ele no resíduo. Então não tem problema ele ficar ali semanas, porque está fechado. Né? Já um plástico sujo de presunto ou de carne, por exemplo, não dá. Se eu botar ali, ele vai dar um cheiro ruim, vai atrair mosca, vai contaminar outros resíduos. Aí se eu parto para lavar esse saco, né, eu começo a ter uma demanda de água, de produto químico, de detergente para lavar, que se a gente analisar o ciclo de vida, pode ser que a conta não feche. Né? Seja mais interessante eu descartar aquele plástico do que eu lavar um a um, até pela minha disponibilidade de fazer isso. Né? Porque as pessoas estão a maioria em casa, mas às vezes tem muitas atividades. Nós, professores, por exemplo, a gente está o tempo inteiro na frente do computador, né? Tendo que se reinventar nessa condição, né, de aula online, etc. Né? Então, mas isso não é uma regra. Tá? Isso aí é uma possibilidade que cada um vai ter que adaptar. Uma pessoa hoje, nessa discussão que eu tive de manhã, ele falou, olha, eu tenho em casa uma banheira abastecida com água de chuva, em que eu jogo todos os recipientes lá que sejam resíduos, que estejam sujos, e lavo nessa banheira com água de chuva de uma vez só. Falei, ó, perfeito. Né? Essa é uma solução que ele encontrou na casa dele. Né? E ele está maximizando a quantidade de resíduos que ele consegue reciclar. Né? Já em outros casos não tem jeito, cara, pô, não tem tempo para lavar um saco de presunto. Né? Então eu vou jogar ele no rejeito. Tudo bem. Né? Então cada um vai encontrar o seu melhor caminho, não existe uma regra específica para isso. Né? Então, com relação aos secos, o que a gente pode fazer é isso. Né?
Interessante, eu Você... achei interessante sua informação. Desculpe interromper, professor. É interessante sua informação, que eu não tinha tido essa percepção dessa relação dos catadores, né? Que é a relação mercadológica, né? Do produto reciclável em si, né? Exatamente, exatamente. Ou seja, em tempos de pandemia, isso certamente mudou também, né? Se a gente entende isso Uhum, como tem um, sim, se mudou a quantidade de insumos que está chegando para esse mercado funcionar, também mudou a uhum, lógica dele em si, né? Agora, é. E- em relação, ao resíduo orgânico, né? Como você mesmo diz assim, que é 50%, né? Ah, Uhum, é muita coisa, né? E só quem sim, faz e tem prática realmente de fazer a compostagem percebe o quanto é grande esse volume. Eu vivenciei isso no início e logo, rapidamente, eu percebi quanto de resíduo orgânico a gente jogava fora, né? E cada vez eu me uhum, convenci mais que era necessário fazer esses processos. Mas aí sim, você me falou uma informação que eu não tinha... Que eu ia, inclusive, perguntar assim, como é que estava funcionando os processos da sua equipe, do teu catador, durante a pandemia, ou seja, está parado, não está tendo esses serviços lá, justamente para prevenir questões de contágio, ou caso possa acontecer, teria algum protocolo de uso de luvas? Como é que está uhum. acontecendo? Então, a gente no início, nós suspendemos por 3 semanas as coletas, né? Até entender como fazer isso de maneira segura, né? Então, hoje, a coleta, ela é feita, continua nas residências, já voltou, tem logo no... A gente parou mais ou menos no meio de março, né? Na primeira semana de abril, a gente já voltou. E a coleta, a gente tem uma operação muito estanque, né? É um coletor num carro, né? E ele passa de residência em residência fazendo a coleta dos resíduos. Então a gente fez o seguinte protocolo: todas as pessoas deixam o resíduo já do lado de fora das casas. Então não há contato do coletor com a pessoa da residência que vem entregar o resíduo, né? E a cada saco que ele pega, ele coloca dentro de uma bombona, ele higieniza a mão com álcool gel e entra no carro, né? Vai para a próxima casa. Aí ele faz o mesmo procedimento em todas as casas. Inclusive, a gente tinha uma prática dele colocar a localização dele no WhatsApp, né, para que a pessoa perceba a hora que ele está se aproximando da casa dela, que às vezes a pessoa tem problema, não pode deixar o lixo em frente à casa, ou é um prédio, ou sabe que o cachorro vai rasgar o saco, então ela tem que deixar próximo do momento que ele está chegando. Então ele coloca a localização dele em tempo real no Instagram, no WhatsApp, e a pessoa olha no grupo, ó, tá chegando aqui no bairro, né? Aí vai lá e põe o resíduo lá de fora, né? O E catador, aí, o catador que faz parte da equipe de vocês, né? isso, exatamente, é o Ótimo. nosso coletor, né? Vai com o carro coletando os resíduos. Então isso diminui o problema do tempo que o resíduo fica exposto, né, do lado de fora da casa, elimina o contato entre as pessoas, né? E outra coisa que a gente implementou agora é que normalmente as pessoas tinham solicitações na hora da coleta, né? Ah, hoje eu não estou em casa, pode deixar, vou deixar o resíduo na casa de alguém, ou pode deixar meu saquinho com o porteiro, com o vizinho. E aí toda hora ele tinha que checar o celular para ver essas informações. E aí ele está correndo o risco de se contaminar, né? Porque ele pega no volante, pega no celular, pega no saco, pega na chave, né? Então a gente orientou as pessoas a fazerem todas as solicitações até meia hora antes do início da coleta. Iniciou a coleta, ele não mexe mais no telefone, né? Então a gente criou uns procedimentos, né, para proteger tanto as pessoas, né, quanto o próprio coletor, né? Então, com isso, né, e continuar a coleta. Travou aí, né? Tá, mas eu estou Não estou te ouvindo. aqui, voltou, já estou me movendo Eu aqui. não estou te ouvindo agora.
Parou. Assim, de instabilidade. Estava voltando. A sua imagem está parada. Professor, e ela está coletando perguntas, né? De quem tiver dado em mais informações. Está realmente repicando aqui o sinal. Gente usando a internet simultaneamente, né? Como dizia o Faustão, né? Ao vivo é... Bom, voltou, tá voltando. Pelo que eu estou percebendo, segundos. Pronto, agora voltou. Isso, então, os voltou. cavadores vocês têm tido essa precaução de diminuir o delay deles na hora da coleta, né, em si, Isso. e esse contato, né, Isso. com a comunidade. Exatamente. Ou seja, definiu-se um protocolo, né, para que Isso. a ação pudesse ser realizada, né? É. Mas aí, Tem algumas atividades que a gente pode realizar, tem outras que não tem jeito, né? Que vão ter que ter muita aglomeração ou não tem condição, né? Mas algumas, se a gente tomar os cuidados necessários e seguir um protocolo, não tem como haver contaminação, né? Se as pessoas não estão se encontrando, você não vai trocar gotículas, né? Então a gente tem que seguindo um procedimento, a coisa tem possibilidade de funcionar. estou conversando aqui com o Joliano, tranquilo. Eu ia lhe perguntar uma curiosidade, Roberto. O que você percebe que tem... como as pessoas têm se adaptado melhor né? Você consegue quantificar assim, mensurar, olha, né? As pessoas estão preferindo fazer. Eu digo isso porque você, por ter um trabalho um pouco de mais tempo e mais consolidado, talvez consiga traçar um panorama nesse sentido, né? Em Volta Redonda, né? Obviamente, né? Então, mas falhou o início da tua pergunta aí, eu não consegui entender o que você perguntou, só ouviu o final. Tá. Era para entender a relação e as diferenças de preferência entre as pessoas. Elas preferem mais fazer a coleta em casa ou terceirizar esse serviço com vocês? Você Sim. faz um Olha, balanço? a grande maioria das pessoas prefere entregar o resíduo para alguém fazer para elas. Não só as pessoas, as indústrias principalmente. Eu fiquei por uns 3 ou 4 anos tentando implantar processos de compostagem in loco, né, nas indústrias, nos restaurantes, nos condomínios, etc., para evitar que o resíduo fosse transportado, né? Então a gente já diminuía as emissões de transporte, né, a utilização de via pública, congestionamento, tem todo esse viés positivo quando você trata o resíduo in loco, né? Trata e utiliza o resíduo in loco. Eu uso meu próprio resíduo aqui para fertilizar minhas plantas, né? Seja um jardim, seja uma horta, né? Então a gente fecha o ciclo de maneira mais justa. Mas 95% das pessoas não queria isso, ou das empresas, que é assim, ó, toma aqui o meu problema, resolve para mim, né? Leva esse negócio daqui, né? Até porque o resíduo escala, são muito pequena, muito local, ela proporcionalmente vai ficar mais cara. Quanto mais escala a operação, ela vai ficar, né? Travou. Travou na hora que você falava da escalão. Isso. Quanto mais escala a operação tiver,
né, mais viável ela fica economicamente. Ou ela chega até ficar viável economicamente, que o resíduo orgânico tem momentos que ele é inviável economicamente, né? Não é uma questão de só de maximizar lucro, não, né? É uma questão de você aí, está ouvindo ou não? Ainda está travando bastante. Uhum. Continua travando, né? Vamos seguir do jeito que Então, está, né? porque a gente É, hoje a gente vive uma lógica de mercado, né? Que todo mundo quer uma produção em massa para ter custo baixo, né? Mas não é esse tipo de produção em maior escala que eu me refiro, tá? uhum, Me refiro a uma escala mínima que seja viável fazer o tratamento em loco, tá? Então isso é uma diferença, porque hoje, embora a gente tenha a política de resíduo sólido que determina que a gente coloque apenas rejeitos em aterros, né? E os resíduos orgânicos, eles são resíduos, eles não são rejeitos, portanto, eles têm condição de ser reciclados, né? Não deveriam ser colocados em aterros, mas ainda é a prática comum você colocar resíduo orgânico no aterro, né? E não tem como você competir com o preço de um aterro sanitário, né? Você abrir um buraco no chão e colocar os resíduos, né, é muito mais barato do que você compostar, monitorar e com trabalhar esse resíduo certeza, por meses, né, até ele com ficar pronto, certeza. né? Só que o problema esse custo aparentemente baixo do aterro sanitário, a gente está, na verdade, externalizando custos, né? A gente está Jogando para jogando para frente ou para o outro, né? Jogando para a o outro. sociedade, ou até para quem não produz lixo, né? Essa conta para ser paga, né? Em termos de É poluição da verdade. atmosfera, poluição do solo, da água, né? Então não é uma opção inteligente, né? Fazer isso. Voltou aí? Verdade. Travou no finalzinho de novo. Essa internet hoje É. vai acompanhar até o final, eu acho. É. Mas Ai, ai. enfim, mas aí há a possibilidade de fazer o tratamento em casa também, né? Porque nem em todas as cidades tem uma operação de compostagem, né? Nem É, pública nem privada, né? Muito menos pública, né? E em muitos casos não tem a privada, que é o nosso é, caso. Então é perfeitamente possível você fazer o tratamento dos resíduos em casa, né? Nem eu que acho seja que não na. eu Oi? devo ser exceção, então, inclusive aqui em Cajazeiras, né? Eu não conheço ninguém que faz aqui na cidade, né? Pois é, A no- Antônio, está aí uma oportunidade para você abrir aí uma empresa de compostagem aí, ó, para fazer esses serviços, né? Na verdade, que a empresa em si, no momento, talvez não seja o primeiro passo. O primeiro passo que eu estou dando, e espero que vá funcionar pelos próximos meses, é iniciar uma atividade junto ao núcleo de extensão do Cactus, né, que é esse núcleo que eu criei dentro do Instituto do campus que eu estou aqui em Cajazeiras, para, primeiro, desenvolver um processo educacional junto a alguns estudantes e a comunidade de catadores, identificar, talvez, quem são os catadores que ou já trabalham ou têm interesse em trabalhar com resíduo orgânico, porque isso é uma dúvida pessoal que eu tenho, assim, né? Como é que é esse começo, né? Porque, como você falou, tem uma questão mercadológica, né? A gente pode desenvolver um trabalho de extensão para ensinar eles a fazer todo o processo de compostagem, mas se eles talvez entenderem que mercadologicamente não faz sentido, talvez eles nem se interessem. Isso é um questionamento pessoal. E eu até queria saber contigo assim como foi esses primeiros passos do doutor catador, né? Porque, naturalmente, dentro do núcleo, a gente pode criar uma série de outras ações, inclusive desenvolvendo empreendedorismo junto aos estudantes, né? A gente tem Uhum. um curso ProEja de meio ambiente. Eu já fiz, inclusive, algumas aulas falando sobre esse processo de compostagem que eu
desenvolvo aqui em casa e faço questão de nas aulas dizer, olha, vocês vão estar se formando, vocês querem entender se é possível ganhar, trabalhar com compostagem, aí eu mostro ouvidos, né, que são às vezes aquelas composteiras que super bonitinhas, com design que fica dentro de casa, né, os processos em si, né, catadores locais, primeiro identificando se existem esses catadores de matéria orgânica. Talvez não. Tá? Meu raciocínio. Não, acompanhei. Olha só, não existe o catador de matéria orgânica. Por quê? O resíduo orgânico ele só vai ser viável se houver uma tarifa na ação dele. Tá? Falhou aí, você pegou, entendeu a minha colocação? Só é viável orgânico ser coletado se houver uma tarifa de destinação. Tá ouvindo aí? Agora voltou. Oi, fala aí. Você falava da viabilidade. Tá ouvindo? Só era Então, eu dizia viável. que praticamente é muito difícil você ter um catador que queira coletar resíduo orgânico, porque o resíduo orgânico só é viável você coletá-lo se houver uma tarifa de destinação, né? A pessoa te pagar para você pegar o orgânico dela, tá? E depois você vai comercializar o adubo e vai complementar essa renda em cima desse trabalho. Só pelo valor do adubo você não consegue fazer o negócio ficar viável. Tá? Então, isso é um outro caminho, que a princípio, pelo menos com a experiência que eu já pensei por aqui, não é viável para um catador de material reciclável, até porque ele tem um espaço reduzido no seu carrinho, no seu veículo, seja lá o que for, e ele vai priorizar as coisas que têm mais valor, o alumínio, a PET, o papelão, né? Então, e com peso muito menor, né? E aí a facilidade de manuseio, de armazenamento, é tudo muito complicado com o orgânico. O orgânico é o patinho feio do resíduo, né? Ele é sujo, ele é babento, ele dá cheiro ruim, né? Não é fácil mexer com o orgânico, né? Você está tendo algumas experiências aí, você vê que tem hora que é duro, né? Você mexer ali, aquele negócio, não é... Se você errar a mão, você já uma profissão, ele pode dar mau cheiro, ele aparece larvas, né? E por aí tudo, né? Exatamente. Então, mas bonitinho assim, você nem sabe que existe aqui, né? Se depois que acertou a mão, ela vai. Né? É um ajustezinho, igual aprender a cozinhar. Né? Você vai fazendo até que você pega a manha. Né? Agora, é bacana de ver o produto final. Né? Vai lá. Travou. Então, mas é bacana, é gratificante a gente ver o produto final. Você vê o resíduo, né, se transformando num adubo que você vai colocar no solo. Né? Isso é bacana. Isso tem um valor agregado, digamos, para quem faz o processo. Né? E uma outra coisa muito interessante é a possibilidade de fazer educação ambiental com isso, que foi uma coisa que a gente criou aqui em paralelo. Quando o pátio de compostagem começou a funcionar, né, a gente percebeu assim, por que não trazer as escolas aqui, crianças, jovens e adultos, não só a escola, qualquer um que queira conhecer o processo, porque todo mundo gera lixo orgânico, né? 100% das pessoas geram lixo orgânico. Então esse é um problema comum a todos, né? Então a gente criou uma horta orgânica, né, que fica acoplada à compostagem.
Aí criou um telhado verde, criou um biodigestor, criou um saneamento ecológico das águas que são lavadas as bombonas que chegam o resíduo. Então fez um pequeno centro de educação ambiental com vários exemplos de práticas sustentáveis, né? E traz as escolas aqui, semanalmente trazia, né, que agora está parado, mas semanalmente a gente recebia aqui 50, 60 estudantes. E dessa forma, a gente ia colocando essa semente na cabeça dessas pessoas, porque ele via o processo acontecer, né? O resíduo entrava por um lugar e, ao fim de uma linha de montagem, que era a compostagem, ele saía para a horta produzia uma verdura, né? Então ele olhava e falava, pô, é possível fazer, né? Aí a gente entrava com a discussão, por que isso não é feito? Então vamos pensar em políticas públicas, em macro escala. Por que isso não é feito? Porque as pessoas não cobram isso dos políticos. Não, isso não é pauta da cobrança da sociedade, né? As pessoas não conseguem juntar a questão dos resíduos com saneamento, com a saúde, com a educação. Cada R$ 1 que a gente investir em saneamento, que envolve resíduo, a gente economiza em saúde, né? A gente ganha em outros aspectos ambientais, né? Eu falava hoje de manhã da Revolução dos Baldios, né, que aconteceu em Florianópolis, né, e resultou na lei municipal da compostagem. E exatamente. Curioso é assim, que a lei não surgiu primeiro, né? Teve um movimento social muito forte, né, que se espalhou. Exatamente. Isso é curiosíssimo, eu acho que isso tem mais força. E depois a lei surgiu, talvez para gerar protocolos, gerar uma dinâmica um pouco mais regulamentada desses processos, né? Me parece que é um pouco mais saudável. Isso é uma coisa que sempre o Marquito, ele é muito enfático nisso, né? O criador da lei. A gente já conversou algumas vezes, ele diz o seguinte, se não houver tecido social que sustente por exemplo, um pleito desse na Câmara dos Vereadores jamais passaria se uma boa parte da sociedade não demandasse isso, né? Então, esse é o caminho. Primeiro, a gente tem que gerar consciência ambiental em maior escala possível. Quando isso começar a acontecer, a gente vai conseguir que hajam políticas públicas nesse sentido. O contrário não existe. Não, e não funciona. Quantos planos de gestão estão por aí pelos municípios que estão só no papel? Então, de fato, exatamente. Só ali, né, para cumprir alguma regulamentação que o município tinha que vencer um prazo, tal lá, e ficou lá o plano e pronto, ficou por isso. Mas trabalho a sociedade são muito poucos. Eu acho que o exemplo de Florianópolis é muito forte nesse sentido, assim. Exatamente. Exatamente. E mesmo assim... pode dizer. E mesmo assim estão enfrentando muita resistência ainda, né? Tem uma resistência muito grande, tanto que a lei ainda não está... Eles conseguiram fazer um escalonamento para que a lei vá sendo implantada pouco a pouco nos próximos anos, então, até 2030, né, ou mais, ainda vai o escalonamento para essa lei ser implantada, né? Então vão ter sempre o segmento da sociedade que vão ficar puxando o negócio para trás, né? Mas aí que tá, vai ter que ter uma balança, tem que ter mais gente querendo, né, do que os que não querem, porque aí vai haver resposta pública para isso, né? Não adianta que a gente querer que o político se sensibilize por essa causa só por ele ser ecológico ou não, né? Acho que não começa não. A história começa quando vem de baixo, ele tem muito mais peso, né? Sim. A lei lá surgiu justamente por isso, né? Estou perguntando aqui antes se tem algumas perguntas, ela daqui a pouco vai talvez me responder. Algumas perguntas mais técnicas. Pois não. Porque assim, como eu disse, eu pretendo desenvolver um trabalho de extensão junto com o grupo do CAC, né? Tem uns alunos interessados, professores, e aí o meu receio é aquilo começar a gerar grande escala, né? Você começar a propor a fazer as coletas e daqui a pouco tratar aquele monte de resíduo, né? Sim, lembrando, pessoal,
Quem tiver interesse em fazer algumas perguntas, coloquem aí no chat que o professor Liane coleta, tá? E aí a dúvida é assim, como dar os processos e como dar esses passos iniciais para fazer aquelas leiras estáticas, né? Que são aqueles morros horizontais Uhum. imensos que faz aquele processo. Que ali acredito ser o método que se adequa mais a você compostar grandes volumes, né? Aquele espaço de vocês é um espaço público ou é um espaço privado? Vocês fazem as compostagens lá e ela é viabilizada de que forma? Então, é um espaço privado, né? Eu fiz um acordo com um clube, é um clube social, né? Que tem piscina, campo de futebol, as coisas assim. E eles têm uma área verde muito grande, tá? Então, eles geram muitos resíduos de poda, grama, folha seca, etc., né? Então, isso é o pré-requisito básico. Você tem que ter a área, você tem que ter material vegetal, né, seco, folhas, podas, aparas, etc. E você tem que ter água, né? Com esses três requisitos, você consegue fazer uma mini usina de compostagem. E esse método de Santa Catarina, que é aquele método das leiras estáticas, né, ele é um método muito bom, não para grandes escalas, mas quando você tem uma escala razoável e que você tenha pouca mão de obra para trabalhar, né, ou você não tenha maquinário. Porque essa leira estática facilita muito a sua vida, que você não precisa ficar revirando ela constantemente. Você faz um único tombamento. Acomoda É, ela, né? Só sobrepondo até e, ela chegar a um formato lá adequado para o volume, por si só, ele gerar o processo, não é isso? isso. Ela tem uma arquitetura e uma composição específica para que ela consiga fazer a aeração pelo chamado efeito chaminé, né? É uma aeração passiva. Então, quando os resíduos estão em compostagem, eles esquentam, né? As bactérias liberam calor. E esse Isso. calor, essa temperatura chega até 70 graus numa leira dessa. Então, o ar quente sobe. Se o ar quente sobe, ele chupa de fora o ar fresco, né? Então, fica o chamado efeito chaminé. Fica acontecendo isso. O ar passa pelas paredes da leira e sai pelo topo. Por isso que ela tem aquele formato meio que retangular, né? É um, Sai por é um, aqui o um calor morrinho, e pela é um morrinho, lateral entra o ar fresco. como se fosse Entendeu? um morrinho de terra, né? Assim, né? Isso, exatamente. Então, isso você consegue manter a compostagem numa condição aeróbica, né? Mesmo no núcleo, o núcleo pode chegar até quase nada de metano, percentual desprezível de metano no núcleo, porque vai chegar oxigênio lá dentro mesmo, desde que você cumpra todas as etapas de dimensionamento, controle da umidade, o controle das partes de carbono, nitrogênio, da estrutura da leira, né? E aí você consegue fazer um processo de compostagem sem Uhum. precisar de revolvimentos, tá? É lógico que isso vai aumentar um pouco mais a área que você vai usar, né? Mas é um processo muito higiênico que funciona bem. Ó, chegou uma pergunta aqui da minha colega, professora Anne Machado, Roberto. É Uhum. possível fazer compostagem mesmo morando num apartamento de 54 metros quadrados? Então, tem muita confusão do que é compostagem e o que é minhocário, né? As pessoas confundem muito isso. Então, a compostagem é um processo que a temperatura atravessa uma condição, né, termofílica de chegar a 70 graus, depois ela vem a um ambiente mesofílico, 45 a 50 graus, depois ela vai caindo até chegar na temperatura ambiente. Tá? Nesse processo, que vai Uhum. durar mais ou menos 3 meses, acontece a higienização do resíduo, né, porque é, e morrer nesse processo. Antônio travou aí, né? Melhorou aí? Tá? Fez uma pausa, ele vai entrar naquele ciclo de que ele volta. Você falava dos micro-organismos que vão morrendo, né? Nesse... Isso. Aí vai acontecer o processo de transformação do material orgânico, né,
na sua maioria em matéria inorgânica ao fim do processo, né, que é justamente a reciclagem do material, vai haver a higienização do resíduo. Agora foi, né? Tô ouvindo. Foi. Tô ouvindo. Tá. Vai haver a higienização do resíduo. Já para você acesso em casa, se você colocar todos os resíduos, né, carne, lácteos, né, e outros produtos, né, cítricos, etc., você vai ter alguma dificuldade. Por quê? O volume em casa não vai permitir que a temperatura chegue a esse patamar termofílico, né? Ou a 60, 70 graus, que seria ali o topo dessa condição termofílica, e higienize o resíduo efetivamente. Tá? Uma microescala em casa, um baldinho, você não consegue acumular esse calor. Então você vai até compostar o resíduo precário. Tá? Você não vai conseguir efetivamente higienizar todo. Acho que travou novamente. Me ouviu aí, Antônio? Tá, tá travando. Tá travando algum pouquinho. Isso. Alô? Travou, né? Agora foi. Foi aí? Beleza, beleza. Então, e além disso, vai acabar gerando um pouquinho de chorume também, né? Sim. Porque o chorume é um líquido proveniente da degradação anaeróbica, né? Sim. Então, nessas condições caseiras, vão acabar tendo pequenos sítios de anaerobiose dentro do teu material e vai gerar um pouquinho de chorume ali, tá? Então, você consegue fazer a compostagem de maneira meio mambembe, digamos, em casa, tá? Aí o que eu sugiro de um apartamento, por exemplo, que foi a pergunta aí da pessoa, desculpa, eu não me Isso. lembro o nome, Da Anne isso, Machado. uma sugestão, Anne, seria o minhocário mesmo, né, que você selecionaria parte dos seus orgânicos, né, o minhocário você não pode colocar carne, nem lácteos, nem cítricos, nem comida pré-cozida, arroz, feijão, por exemplo, né, mas você pode colocar todas as suas aparas vegetais, bagaços, sementes, Frutas, né, né? e Frutas. casca de ovo, que a minhoca vai processar isso tranquilamente de uma maneira limpa, né? E você vai ter menos efeitos colaterais do que a possibilidade de querer fazer uma compostagem realmente dentro do seu apartamento. Tá? Então vai ter algumas limitações, né, de você não usar alguns elementos, ou seja, você vai conseguir reduzir, digamos, a metade o seu orgânico, mas você já avançou alguma coisa. Né? Você já conseguiu processar pelo menos a parte mais volumosa do seu orgânico. São folhas, galhos, talos, né? Que vão dar uma quantidadezinha razoável de material. E você Eu vai fazer comecei, isso no apartamento, tranquilamente na varanda do apartamento. foi como eu comecei, né? Há cinco Uhum, anos atrás. Eu morava em isso João aí. Pessoa, num apartamento, e tudo começou nesse formato. Eu vi na internet algumas coisas, Isso. aquele formato das digestoras em baldinhos de torre, né? E Uhum, comecei entre trancos e barrancos. Continuei nesse processo quando vim morar em Cajazeiras e hoje faço o método que você me ensinou, né, com os tambores de 100 litros, que funciona uhum, muito bem, né? isso Roberto, aí. falta 2 minutinhos para terminar. Até Uhum, onde a professora Liane me orientou, a live, ela cai do nada, né? certo. Assim, a gente está nos minutos finais, queria a gente poder deixar perguntas para um segundo momento, se tiver. Eu posso depois deixar no nosso Instagram os contatos da. Ou melhor, quem quiser seguir o professor, segue lá o Instagram dele do Dr. Catador, Uhum, tem muita informação. E aí, uhum. deixa esses minutos de finais